Olá, bem-vindos a mais um episódio do Hemato Talks. Esperamos que você esteja aí com seu café, curtindo esse episódio. E hoje a gente vai destrinchar mais um tema que a gente trouxe já como um take appeal, que é o linfoma de Hodgkin, predominância linfocítica nodular, ou mais conhecido, apelidado como popcorn, porque justamente parece uma pipoquinha. E aí, Thaís, o que você me conta, então, desse subtipo de linfoma? Então, as que me conhecem sabem que eu gosto das raridades, né? Eu gosto de ter, eu gosto de. Podia gostar de Hodgkin clássico, eu gosto dos atípicos, né? Podia gostar mais dos marginais, eu gosto dos marginais extranodais, né? Mas enfim, o linfoma de Hodgkin, predominância linfocítica nodular, apesar de chamar Hodgkin, ele não deveria estar dentro da classificação de Hodgkin, né? Inclusive, isso atrapalha muito na vida. Exato, inclusive atrapalha os pacientes, os outros médicos que cuidam. Então, essa é uma doença diferente. Então, nem tudo que a gente vê é realmente o que a gente vê. Eu sempre falo isso assim. Esse é um paciente que não é Hodgkin, né? Ele é um paciente que muito mais se aproxima do Hodgkin. Na nova classificação da Organização Mundial de Saúde, eles até sugerem que a gente deva mudar o nome para linfoma B com predominância linfocítica nodular, né? Então, e biologicamente ele se aproxima muito mais de um linfoma não Hodgkin B rico em T e, do ponto de vista de comportamento, ele se aproxima mais de um folicular, né? Ou seja, Então, não se aproxima nada com o linfoma de Hodgkin. não é Hodgkin, né? Então, esse é um linfoma que é mais comum em homens. Dos 40 anos, entre 40 e 50 anos. Ele é raridade, é menos do que 5% dos linfomas de Hodgkin, já que ele está dentro da classificação do Hodgkin. Ele geralmente se apresenta como doenças localizadas e tem longuíssimos tempos de evolução. Ou seja, aqui é achado, completamente achado, o paciente não tem sintomas. E aí acha um Hodgkin, historicamente, por estar dentro da classificação de Hodgkin, ele foi muito sobretratado, tratado em Sim. demasia, né? Então, todo racional de estudo atualmente é justamente para mudar a classificação para você tratar cada vez menos esse linfoma. Então, a gente já viu que ele não é um Hodgkin, já viu que ele tem um comportamento indolente, ou seja, muito lento, de muita longa evolução. Os E pacientes, a maioria, chegam assintomáticos, né? a grande maioria desses pacientes não tem absolutamente nenhum impacto de sobrevida global pelo linfoma e não morrerão de linfoma, né? Então, pelos grandes estudos populacionais. Então, isso aqui é uma doença completamente diferente do linfoma de Hodgkin. E ela se apresenta, como eu falei, na maioria das vezes localizadas. São linfonodomegalias cervicais, axilares, que vão Eles ser são, achados ao então, acaso. eles são mais periféricos, né? Inclusive. E como todo linfoma, né, aqui a gente está diante de um linfoma, a gente tem que fazer diagnóstico, né? Eu posso achar que eu quiser. O diagnóstico é feito por biópsia excisional ou core biopsy, como a gente também já falou aqui, né? Uhum. E aqui tem uma grande novidade, né, sobre o linfoma de Hodgkin, predominância linfocítica nodular, em que houve, além dessa nuance da Organização Mundial de Saúde, houve uma mudança no padrão patológico e uma sugestão que os patologistas devem apresentar. Então, você não basta mais dizer que você tem um linfoma de Hodgkin, predominância linfocítica nodular. E olha que legal, ele é tão não Hodgkin que ele é CD20 positivo. Sim. A grande maioria das vezes é PAX5 negativo e CD30 negativo também. Então, assim, o que mantém ele na classificação de Hodgkin é por causa da célula, que se assemelha à célula de Ristenberg, Uhum. lá do passado, histórico, né? E aí, além da imunistoquímica, que ela é muito importante, hoje em dia A é gente tem as mandatório classificações. classificar. Isso não é uniforme. Eu falo que a grande maioria dos casos que eu recebo não está subclassificado. E a subclassificação hoje em dia tem impacto prognóstico e E tem de escolha de impacto tratamento. escolha de tratamento. Você quer falar um Então, pouquinho pra não, gente acho sobre que isso? assim, inclusive, o quanto é importante, de novo, aqui a gente sempre ressalva isso, dessa conexão do médico assistencial com o patologista. Para falar qual é o perfil de paciente, para falar a idade e tal, qual é a apresentação clínica, se tem ou não esplenomegalia, se tem sintomas constitucionais ou não, para conseguir ajudar ele a chegar nesse diagnóstico. E aí classificar se são estadios que têm um perfil, então, mais indolente ou aqueles
que tem já um perfil mais agressivo ou que se assemelha mais a um difuso, rico em T, por exemplo? E aí, hoje em dia, na verdade, isso já vai sugerir desde 2015, mas a classificação mais claramente foi descrita de 2022, que coloca os padrões histológicos. Então, como um folicular, né, que a gente fala grau 1, grau 2, 3A e 3B, aqui a gente tem os padrões A, B, C, D e E. Então, se você é hematologista e está diante de uma predominância linfocítica nodular e não tem as letrinhas, cobre do patologista, converse com o patologista, passe a história do seu paciente, porque isso aí vai mudar a maneira como você interpreta esse paciente. Então, o A e B seriam as formas clássicas do predominância linfocítica nodular, com esse comportamento ultra indolente, que a gente, na grande maioria das vezes, não faz nada, e a gente vai entrar sobre tratamento na sequência. Enquanto que o padrão C, D e E teriam um pior prognóstico, né? Então, eles, mais De novo, atenção, mas se assemelhando a um difuso. um difuso B rico em T. Obviamente que a gente nem sempre só o padrão é suficiente, você tem que olhar o contexto todo, mas todas as vezes que a gente tem um padrão C para frente, você tem que ficar mais atento, fazer uma observação um pouco mais ativa, porque talvez você precise tratar de forma mais precoce esse paciente. Isso. E aí, essas formas, então, que têm um perfil mais brando, um comportamento mais benigno, quais seriam as opções de tratamento? Então, você já disse uma que é não intervir, né? E fazer essa vigilância ativa do paciente. A gente até teve um estudo no Oeste, né? De um colega seu lá do É Memorial. muito legal, porque eu tava lá quando... Foi 2017, o ano que foi... Acho que é um paper publicado na Blood que ganhou até prêmio no Oeste, que é sobre Active Surveillance, ou seja, observação ativa em linfoma de Hodgkin predominante linfocítica nodular. E eu confesso que eu dou todo meu paciente com linfoma de Hodgkin predominante linfocítica nodular, especialmente quando ele vem para mim com essa informação, eu dou esse paper para ele ler, né? Porque o que aconteceu? Quando eu estava em Memória de 2017, a gente teve uma aula sobre predominância linfocítica nodular e cada médico tratava de um jeito. E aí eles falaram assim, nossa, mas não tem uma uniformidade nem no nosso serviço? E se a gente levantar os últimos 10 anos de linfoma de Hodgkin predominância linfocítica nodular? Poxa, não são tantos casos, né? Porque é uma doença rara. E vamos ver como é que a gente trata. Então, existia das mais variadas formas, do paciente que fez rádio, do paciente que fez poliquímico, a BVD ainda, do backbone, trazido do Hodgkin, paciente que fez CHOP, paciente que fez só rituximab mono. E aí, vamos avaliar os desfechos a longo prazo desses pacientes? Então, com exceção do rituximab, que aparentemente tinha um pior PFS, mas tem mais relacionado aí com a vigilância mais ativa, você olhar mais, porque é rituximab mono, e você acabava fazendo mais imagens e tudo mais. Tanto a sobrevida de progressão e principalmente a sobrevida global era exatamente a mesma. Mostrando que se você fizesse um tratamento mais ativo ou observação clínica, você estaria exatamente no mesmo, né? Obviamente há uma discreta vantagem para rádio, mas isso tudo não é estatisticamente significante, porque eventualmente localizado você teria um tratamento aí talvez definitivo, né, inquestionado, mas químio, observação ativa e rituximab mono sem diferença, e principalmente sem diferença em sobrevida global, e principalmente, um dado que é muito interessante, sem diferença do PFS2, ou seja, o que eu faço primeiro não impacta o meu segundo tratamento se eu precisar fazer. Isso é muito relevante. E aí, isso foi o pontapé, o trabalho do Sven Boschman, para que a gente rediscutisse o linfoma de Hodgkin predominância linfocítica nodular, desse atenção, porque eles são excluídos de estudos clínicos, né, são raros, então eles ficam marginalizados. E aí, por causa desse trabalho, na sequência a gente teve um trabalho também do grupo europeu, levantando os casos, mostrando dentro dos trials, mostrando que também o watch and wait não impactava absolutamente nada. Então, que seria, então, uma possibilidade de exatamente, de tratamento. Trazendo esse conceito de que no predominância linfocítica nodular, observação clínica trazia o benefício da dúvida. Ou seja, se você permite ao seu paciente mostrar como a doença dele efetivamente, como é que ele se comporta, e aí sim definir sobre o tratamento. E nesse mesmo cenário, dentro desses cenários de estudos clínicos, tentou-se definir um perfil de risco. Quem seriam os pacientes de mais alto risco? Então, alguns são importados do Hodgkin. A gente sempre tenta desenhar um score prognóstico. Eu também sou fã de fatores prognósticos. Então, tem um fator prognóstico do grupo alemão que mostra 3 sítios nodais, EHS um pouco emprestado do Hodgkin, né? Sítios extranodais, então, se o paciente tem sítios extranodais, ficar de olho, VHS muito elevado, mais que 3 sítios nodais, talvez sejam sinais de pior prognóstico. Mas, mais recentemente,
foi validado um score prognóstico já baseado nas variantes patológicas, em que se o paciente é AB, ele tem um prognóstico favorável, mas se ele for C, D e E, ele pontua. Se tiver albumina baixa, ele pontua. Se ele for homem, ele pontua. Somente esses três fatores Já fazem uma divisão. fazem a diferença de você olhar diferente o seu paciente. Então, conseguem estabelecer melhor, que é o que eu uso mais na minha prática clínica. Então, homem, albumina baixa e ter um perfil biológico pior, né? E aí, quando a gente vai falar, o que eu posso fazer de tratamento para esse paciente, Bom, né? a gente pode fazer desde radioterapia, como você colocou. Então, bem como a gente já falou várias vezes, né, em casos de doenças indolentes, que tem esse comportamento mais benigno. Bom, desde não intervir, mas muitas vezes a gente pode intervir não pensando na progressão da doença, no prognóstico da doença, mas na qualidade de vida do paciente. Então, putz, é um linfonodo axilar que reduz a mobilidade, ela não consegue fazer as atividades do dia a dia, etc. A gente tem alguns pacientes que já fizeram só radioterapia, tinham linfonodos isolados, foram achados, pacientes 100% sintomáticos, e a gente fez radioterapia. E você sabe que tem um trabalho que fala isso. O paciente com o estádio 1A, por exemplo, localizado. E como foi comparado, né? O paciente fazia BVD e rádio e versus rádio. O rádio vai melhor do que a BVD e rádio. Tem melhor, então, mostrando que menos é mais, né? Então, para o paciente ultralocalizado, ou você não faz nada, ou você faz só rádio. Isso. Fazer quimio é muito para esse paciente. Agora, quando a gente vai fazer quimioimunoterapia, acho bem que você já colocou, né? Se fazia muito, seguia-se muito o tratamento do Hodgkin, mas ele tem essa questão da expressão do CD20, que de forma oposta no Hodgkin, que também pode ter expressão do CD20, mas que não tem benefício em você associar um anti-CD20, aqui não. Aqui a gente realmente tem benefício em associar alguma coisa com anti-CD20. E a gente tem esse dado comparativo, né? Na literatura, por exemplo, então a gente falou sobre o estadio muito localizado. Aí no paciente que é localizado, mas não é S1A clássico, né? Que só tem um linfonodinho. Aí você tá autorizado a fazer qualquer coisa. Tem na literatura só rádio, BVD rádio, observação clínica, sempre. Mas num paciente avançado, que é efetivamente nesse tratamento, né? Que tá naquele critério de melhor prognóstico, a comparação entre os backbones R-CHOP, a BVD, RABVD e BACOD, o R-CHOP ganha. Porque, e tá muito claro, né? Porque biologicamente e por NGS, essa é uma doença que se aproxima muito mais do não Hodgkin do que do Hodgkin. Exato. Então, como a gente já falou várias vezes, ele se aproxima de um difuso e aí deve ser tratado como tal. Já indo de acordo com o que a gente colocou nesse episódio, o último caso de predominância linfocítica nodular que eu tive, justamente o patologista descreveu na análise, né, no estudo na biópsia, que era uma predominância linfocítica nodular, CDE, que esse paciente deve ser interpretado como um linfoma difuso de grandes células B e tratado como tal. Então, até na descrição da patologia, ele já colocou essa observação. E aí, em relação ao tratamento, então a gente vai ficar com o backbone, com a ideia de colocar o CHOP, né, ou o R-CHOP, como padrão de tratamento para esses pacientes. Então, assim, eu sempre falo, em todas as fases do estadiamento predominância linfocítica nodular, vamos ter o benefício da dúvida. Watch and wait, né? Observação ativa. Observação ativa não impacta, esses pacientes não morrerão de linfoma, né? Então, a gente essa é a importância. E se a gente tiver indicação de tratamento, dá preferência para os esquemas baseados em R-CHOP mesmo. Mas, um detalhe que a gente falou, que todo linfoma indolente carrega em si a possibilidade de transformar. Isso não é uma inverdade também para o predominância linfocítica. Então, a transformação ela ocorre em torno de 5% dos casos, especialmente nesses subtipos D e E, e tendem a ser para o B rico em T também, né, que é justamente a evolução. Tem um prognóstico mais reservado, né, e então a gente tem inclusive casos de CAR-T no hospital que vieram de predominância linfocítica nodular. Então, exato, aí acho que fica essa discussão agora, né? Já que nos últimos anos a gente avançou muito em difuso, e aí toda vez que a gente tem um linfoma que se aproxima de um difuso ou que se transforma para um difuso, a ideia que a gente sempre teve foi que ele deve seguir toda essa trajetória do difuso. Então, desde a primeira linha, acho que já ficaria a dúvida se, por exemplo, a gente poderia associar a polatuzumab, já que a gente tem que tratar como um difuso, ou nas recaídas. E também nas recaídas, desde o uso de bispecíficos e a indicação de CAR-T.
E aí, trazendo para a vida real, né? Eu acho que é muito importante a gente ter esse episódio, seja para outros médicos, para falar sobre a patologia, a importância da patologia, da integração hematologista-patologista, para o paciente, porque eu acho que deve ser muito angustiante receber um diagnóstico de Hodgkin, não indicar tratamento, e quando indicar, receber um tratamento para difuso, né? Parece alguma coisa completamente conflitante. Então, saber qual é o tipo de Hodgkin, se é o clássico ou se é o predominância linfocítica, faz toda a diferença. Sim, com certeza. A conscientização, então, aqui a ideia é muito mais conscientizar jovens hematologistas, patologistas, médicos, saber que para o patologista que é importante o padrão, porque isso vai impactar diretamente no nosso tratamento, e saber, mesmo que você tenha um Hodgkin, receber um tratamento para difuso, né, classicamente, não é totalmente incongruente, porque cada caso é um caso, né? Então, eu tive recentemente um paciente que ele abriu, olha que interessante, ele abriu o quadro com uma histoplasmose disseminada, já mostrando uma falência da célula T, ou seja, um com impacto certeza. da célula T doente, né, o T follicular helper especialmente. Aí ele foi investigado extensamente, foi feito biópsia de medula, porque a gente acreditava que era uma doença hematológica por base. Então a gente fez biópsia de medula, biópsia de linfonodo, tirou o baço para ver se de repente tinha, mas era só histoplasmose, né? Ou pelo menos o que a gente enxergava. Foi tratado 6 meses, aí apareceram novos linfonodos. Quando a gente reestadiou esse paciente com novos linfonodos, biopsiou linfoma de Hodgkin, predominância linfocítica nodular, padrão E, ou seja, já se aproximando mais de um difuso. Na reavaliação da medula, difuso de grandes células B na medula, então era uma doença transformada. Aí você fala, provavelmente já estava desde o início? Sim, se eu tivesse DNA circulante tumoral, provavelmente Talvez, eu conseguisse, assim, a mas gente eu que não não consegui conseguiu provar. identificar. Mas já mostrava a falência da célula T, ou falência do microambiente tumoral, cistoplasmose, né? E acho que como você colocou, isso da investigação, que vai também favorecer muito, às vezes a gente pega o paciente muito mexido, né? O paciente tomou corticoide, tomou isso, tomou aquilo, antes de chegar para fazer o diagnóstico. E eu tive um caso assim, e aí às vezes você vai precisar de mais biópsias, né? Putz, o baço, por exemplo, esse caso meu, o paciente tinha acabado que usou muito corticoide, então tava meio falseado ali, tanto a apresentação clínica quanto o diagnóstico. A gente conseguiu biopsiar o baço era Hodgkin e a medula era difuso. E aí a gente não sabia, então, se era também por conta do corticoide que ela tinha tomado muito e que alterou o microambiente, e aí você não estava conseguindo identificar, ou se realmente era, por exemplo, um predominância linfocítica nodular, ou se era um difuso. Então, às vezes, a gente também vai precisar de várias outras biópsias. Então, a biópsia do baço, a biópsia do linfonodo, a biópsia do E aqui a medula, gente pode ter que lançar pra mão conseguir- decisional, inclusive, ter uma core, mas para lançar mão conseguir fechar o diagnóstico. Porque tem diagnósticos que são mais desafiadores e não vai ser só com uma amostra que a gente vai conseguir chegar nesse resultado. E aí acabou, e foi bem interessante, eu tô trazendo o caso do meu, né, da histoplasmose seguido do predominância linfocítica nodular com transformação para mostrar que pode acontecer, pode transformar, é mais frequente no subtipo CD e ele foi tratado com R-CHOP, tá em resposta completa e tá em resposta completa da histoplasmose também. Então ele passou por todos os trajetos aí da predominância linfocítica nodular. E aí ele me questionou muito, mas eu tenho Hodgkin, eu tô recebendo tratamento difuso, como assim? Né? Então, essa nuance é muito importante. Então, a gente precisa cobrar dos patologistas, né, o padrão. Isso faz parte de um fator prognóstico. A gente precisa conhecer essa entidade, não colocar ela no basket do Hodgkin, Com certeza. tirá-la, separá-la, individualizá-la, para que a gente Vamos ver possa se tratar. na próxima classificação da RUJA, que essa é uma das únicas Tira. certezas, Mas isso é uma... a gente consegue ter uma nova classificação do predominância linfocítica nodular. Com certeza. E eu acho que trazer linfomas raros, acho que traz um alento para todo mundo, né? Para patologistas, hematos, para os pacientes. Com certeza. Porque a Precisa gente... se falar cada vez mais. Quem sabe assim eles deixam de ser raros também. Exato. Então, muito obrigada mais uma vez. Espero que vocês tenham aproveitado. Esperamos também novas ideias para novas raridades e novos desafios. Estamos aí, tanto no Spotify, no YouTube, quanto também no Instagram, com alguns cortes. E venha tomar um café com a gente.